Vamos lá, galera. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre princípios financeiros que a gente pode aprender como o rei Salomão. E a sabedoria do rei Salomão, eu vou contar para vocês quem me apresentou isso ao longo da minha vida. E essa pessoa é minha mãe, Dona Dália. E minha mãe é uma pessoa simples, mas ela é incrível. Ela tem poucos estudos, mas ela tem uma sabedoria gigante. Minha mãe, só para vocês verem, ela consegue administrar tão bem o dinheiro dela que minha mãe hoje é aposentada. Na verdade, ela trabalha em tempo parcial. Como o trabalho dela, ela ganha salário mínimo de Israel. Obviamente é muito mais do que aqui, mas a maior parte de pessoas em Israel que ganham salário mínimo, obviamente não fecha o mês. Mas minha mãe consegue administrar tão incrível que ela tem qualidade de vida incrível. Viaja umas 3 vezes por ano para o exterior. Sim, essa é minha mãe. E é muitas coisas que ela me ensinou ao longo da vida, muitas lições, e um deles é a leitura. Minha mãe, a vida toda, lê livros todos os dias e ela também lê a Bíblia. Um dos livros favoritos dela, que ela lê todo dia, é o Provérbios, do rei Salomão. Então, esse é o vídeo, homenagem à minha mãe, Dona Dália. Para quem não conhece, o rei Salomão é o filho do rei Davi e ele herdou o trono do pai dele depois da morte dele, obviamente. Ele governou Israel na época mais próspera de Israel. Simplesmente, naquela época, Israel estava na auge do sucesso e da prosperidade no tamanho e na riqueza. E, na verdade, quando ele ganhou o reinado dele, ele era muito novo, e a história conta que o Deus apareceu para Salomão no sono dele e perguntou o que ele quer, o que Deus pode dar para ele, para ajudar para ele. E o mais incrível, que em resposta, o rei Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder governar. E Deus ficou tão surpreso, tão impressionado com esse pedido de Salomão, que poderia pedir praticamente qualquer coisa, que ele falou: eu não vou te dar apenas a sabedoria e o conhecimento, eu vou te dar também toda a riqueza e toda a honra. E ele, obviamente, com isso, com a bênção de Deus, tornou o homem mais poderoso e mais respeitado do mundo naquela época. E ao longo do seu reinado, Salomão também construiu muitos projetos grandiosos. Um deles, o principal, era o Templo de Jerusalém, que se tornou um dos locais mais sagrados para o judaísmo até hoje. O Muro das Lamentações é o último muro que sobrou desse templo. Ele também é conhecido por escrever um dos livros mais importantes na Bíblia. Estamos falando de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O rei Salomão era um homem mais rico em todos os tempos. Avalia, traduzindo a fortuna dele por dias de hoje, estamos falando que Salomão chegou para ter uma fortuna de 3 trilhões de dólares. Praticamente uma quantia inimaginável. E tem dezenas de lições que nós podemos aprender como o rei Salomão. Eu escolhi alguns deles para trazer para vocês hoje. Então, sem mais demora, vamos começar. Aliás, se você não está inscrito no meu canal, obviamente se inscreve. E se gosta desse vídeo, se acrescenta para vocês, dá uma like no final. Vamos lá, então vamos começar com a primeira lição. Eclesiastes 11:4. Olha que lição é essa. A quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O que isso quer dizer? Que não existe um momento certo na vida. Não existe um momento para começar, um momento perfeito. Existe agora. Muitas vezes, quando a gente quer começar a fazer começar um novo projeto, fica esperando, planejando, mas ainda no momento, porque as estrelas não estão. Não! É o momento agora. Ah, mas eu não estou 100% preparado. Não importa, começa e aos poucos você melhora, você aprimora, você ajusta as coisas. Tem pessoas que esperam a vida toda, está insatisfeita com alguma coisa e a vida toda esperando o momento perfeito para começar. Mas o momento não chega. E às vezes chega outro momento que também estava quase perfeito, mas também não era um momento perfeito. E tem pessoas que passam a vida toda olhando o vento, esperando que vai chegar o momento perfeito para fazer a próxima passo. E sabe qual é o pior? Que muitas vezes quando você acha que agora chegou a hora, muitas vezes a hora já era muito tempo atrás. E Deus já estava preparando para você tudo. Já estava falando para você: filho, vai. E você fala: não, ainda não, ainda não. E quando você resolveu agir, muitas vezes era tarde demais. Então, não existe momento perfeito, existe agora. Você tem um projeto na vida que você está querendo fazer, você tem um sonho seu que você quer realizar, é agora. Não tem todos os recursos, não tem problema. Começa com o que tiver e ajusta no caminho. O segundo que eu escolhi para vocês é de Provérbios 22:3.
O prudente percebe o perigo e busca refúgios, e o inexperiente segue adiante e sofre a consequência. Isso quer dizer que os sábios sabem lidar com dinheiro. Quantas pessoas vocês conhecem que caem em pirâmides financeiras, péssimos investimentos, simplesmente porque permite a ganância tomar conta deles? Não, porque vai dar certo, porque isso, porque esse investimento, mesmo que ela paga muito mais, que tem todos os sinais vermelhos que isso está alguma coisa errado, mas a ganância deixa eles cegos, simplesmente isso. E aí, se você não sabe lidar com dinheiro, o dinheiro vai fugir de você. O dinheiro não fica na mão das pessoas que não tratam ele bem. Lembra disso sempre. Vamos falar sobre terceiro que eu escrevi para você. Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia as tuas sementes, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se isto ou aquele, ou se ambas as coisas igualmente serão boas. O que isso quer dizer, gente? Presta atenção, olha a sabedoria, tenha várias fontes de renda na vida. Você nunca pode colocar tudo na mesma cesta, simplesmente isso. E esse que está acontecendo. Quando você precisa diversificar, você precisa ter ganhos daqui, ganhos daquilo, seu emprego, seu negócio, aluguel, renda passiva, renda ativa. Quando você depende de uma fonte de renda, você nunca sabe o que pode acontecer. Não, mas minha renda é ótima. Pode ser. Eu acredito que ela é ótima. Mas se amanhã ela já não vai ser ótima, se amanhã as coisas mudam, se amanhã acontece alguma coisa que sua empresa, que já tem 100 anos como lojas americanas, vai à falência, o que acontece com você? Será que você já tem plano bem formado? Ou quando vai chegar o momento, você vai começar a correr que nem louco para tentar outra fonte? Aí já será tarde demais. Sempre uma regra de vida, você tem que cavar um poste antes que você está com sede, não depois que você está com sede. Porque quando você já está morrendo de sede, você vai cavar com as próprias mãos, cavar tudo desesperado e muitas vezes você não vai encontrar água rápido, você vai morrer de sede. E isso que acontece com muitas pessoas. Eles têm uma fonte de renda, ela seca, e aí ele sai desesperadamente para procurar outro, e essas pessoas, infelizmente, morrem antes de conseguir uma nova fonte de renda. Próximo ponto. O rei Salomão fala no Provérbios 22:7. O rico, ele domina sobre os pobres, e o que a toma emprestado serve e de que empresta. Isso, em um resumo extremamente simples. Não façam dívidas. Dívidas transformam você para escravos de quem te emprestou. Quando você empresta do banco, você se torna escravo do banco. Tem muitas vezes fala, mas tem dívidas boas. Presta atenção. 99% das pessoas não sabem lidar com dívidas. E 99% das pessoas fazem dívidas ruins. Pega dinheiro para o quê? Para consumir, para pagar contas, para sobreviver, para tentar corrigir a mala administração do dinheiro deles. Eles não pegam o dinheiro para multiplicar ele, não. Ele pega o dinheiro porque ele está mal administrando o dinheiro. E quando você pega dinheiro, você se torna escravo daquilo que te emprestou. Só isso. Quando você devolve dinheiro no banco, você paga para o banco seus empréstimos como juros, você é escravo, gente. E uma lógica tão simples. O que é escravo? Escravo é alguém que te trabalha de graça, não é assim? Não, essa é a definição? Ótimo. Se você trabalha para o banco e devolve, trabalha e paga juros, quer dizer, você está dando dinheiro para o banco, sem nada em retorno, porque juros não tem retorno, é só juros. E os provérbios que você paga, os dividendos que você paga para o banco, da sua besteira, do seu burrice. Se isso não é escravidão, o que é? Isso é exatamente a definição de escravidão, trabalhar por graça para enriquecer os outros. Então, para de fazer isso. Mesmo às vezes a gente precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro porque você está mal administrando o seu dinheiro, porque você tem mentalidade errada e assim vai. Corrigir essas coisas. Senão, infelizmente, você sempre será escravo dos outros. Próximo ponto. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte, presta atenção, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Olha como isso é forte. Isso quer dizer o quê? De onde vem isso? Diversificação de seus investimentos. Salomão fazia muitos comércios com outros países e um dos principais produtos naquela época era grãos. Então, nunca coloca todos os grãos no mesmo navio.
mesmo que seja um navio mais avançado daquela época, um navio mais forte, mais seguro, sempre divide em vários navios. A mesma coisa de nossos investimentos. Da mesma jeito que você precisa ter várias fontes de renda, quando você pega o dinheiro e investe, diversifica. Nunca escolhe a melhor ação, o melhor fundo imobiliário, o melhor título. Não. Diversifica. Nada te protege mais do que diversificação. Nada. Nada. Quanto mais diversificado que você tem, até um certo ponto, mais você é protegido. E quando você coloca todos os ovos na mesma cesta, não importa quanto essa cesta é incrível, quanto ela é forte, quanto ela é blindada, tudo isso, essa cesta, mesmo que ela nunca deu problema nos últimos 30 anos, hoje pode ser que seja o dia de sorte, para não dizer o dia de azar, e hoje a cesta quebra. Então jamais faça isso, jamais coloque seu futuro no mesmo lugar. Sobre sabedoria, em Provérbios 15:14, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a própria ignorância. Olha que interessante. Nunca parem de aprender. Hoje eu recebi, olha que absurdo isso, eu recebi uma pergunta no meu Instagram de um homem de 45 anos perguntando bem se não é tarde demais para ele aprender a investir agora. 45 anos. Eu quero que você saiba uma coisa, a idade nunca te define. Você pode ter super novo, com super idade avançado, não define nada. O que define a sua vontade de querer aprender e viver. Se você não tem mais vontade de aprender porque já acha que é tarde demais, infelizmente você pode estar com 30 anos e já está à beira da morte praticamente. E você pode estar com 90 anos e cheio de curiosidade, cheio de vontade de aprender novas coisas. E daí que está às vezes mais difícil aprender, talvez em idade mais. Não muda nada. Aliás, o desafio de aprender é uma grande parte da aprendizagem. Só de aprender, você já está ganhando. Só de ler, só de buscar, só de ser curioso. Então, nunca para de aprender. Nunca para de aprender. Sétima coisa. Tudo o que a sua mão encontrar a fazer, faça com todo o seu coração. Eclesiastes 9:10. Isso quer dizer, em outras palavras, seja o melhor naquilo que você faz. Isso é uma dica que eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu converso especialmente com jovens, eu falo, sempre seja o melhor naquilo que você faz e não importa o que você faz, não importa o trabalho que você tem, às vezes você acha que seu trabalho ela não é boa o suficiente, você deveria trabalhar em outro lugar, deveria receber mais, você não é reconhecido, não importa, seja seu melhor naquilo que você faz, eu garanto para você que Deus olha para você, que o mundo olha para você, eu garanto para você que você vai evoluir. Ah, mas ninguém, meu chefe não reconhece, não importa, continua fazendo. Um dia vai ser o seu momento onde você vai ser reconhecido, que você é diferenciado. Porque a maior parte das pessoas na sua situação faria a mesma coisa que você, fazendo o corpo mole, trabalhando mais ou menos. Mas se você vai se destacar, dando o seu melhor, eu garanto para você que você vai crescer. E Salomão deu muitos e muitos outros lições espetaculares. Em outros vídeos nós podemos falar sobre outros deles. E olha que interessante, mesmo com toda a sabedoria do Salomão, que considera o homem mais sábio do mundo, uma das coisas mais fortes que eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado é com a influência. E Deus pediu uma coisa de Salomão, falou para ele, eu te dou tudo, mas seja fiel a mim. E Salomão, infelizmente, não conseguiu manter a fidelidade a Deus. E ele permitiu que as influências negativas, ele tinha muitas esposas, fala que ele tinha 700 esposas e mais 300 concubinas. Só Deus sabe realmente como lidar com mulheres. E infelizmente o que aconteceu é que as influências eram muitas vezes mulheres de outras religiões, de outras regiões no país, no planeta, que vieram com valores e crenças diferentes e aos poucos desviaram Salomão do caminho de Deus. Isso serve para nós como advertência sobre os perigos da influência negativa e a importância de permanecer fiel aos nossos princípios e valores. Salomão ensinou a gente dezenas de valores e lições boas e também nos últimos dias dele também ensinou eles um dos valores mais importantes sobre manter firme a nossos valores e princípios. Se você gostou desse vídeo, curte e comenta aqui qual dos 7 valores que eu falei, 7 provérbios que eu falei, qual é o provérbios que você mais gostou, que mais fala para a sua vida e obviamente compartilha com outras pessoas. Um beijo no coração e até o próximo.